Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já, agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Ao que parece, o Sr. Antônio Miranda e certos ateus desocupados não se preocupam com outra coisa senão com a existência de Deus. Parece ser uma espécie de obsessão, um tanto histérica, falar toda hora de Deus, ainda que seja para atingir, para caluniar, para injuriar os cristãos e etc. E eu estava vendo esse vídeo aqui chamado Mentiram para Você sobre o Cristianismo e reunindo basicamente 8 pessoas, no caso somando com Antônio Miranda, ainda quero chegar à conclusão aonde eles querem chegar. Eu vou tentar pelo menos pegar 5 minutos desse vídeo para tentar pelo menos decifrar algumas bobagens monumentais que são faladas por aqui. Eu vou colocar aqui no minuto, como é que é? Vou acelerar ao máximo porque é um saco e eu tô tomando engolve aqui e eu não quero me embebedar por hoje, mas vamos lá. Vai lá, Ginga, detona, aproveita. É complicado, mas é assim, mano. Eu sou o Ginga Candiba, como estava aí no nome, sou africano. Eu acho que pelo sotaque já perceberam. Deixa eu só baixar um pouquinho mais, porque o cara tem um sotaque tão ruim, tão feio que... eu sou africano, sou de Angola, parece que tem um ovo na boca, mas vamos lá. E não sou brasileiro, né? E aí, Não, fala aí. Ó, que grande merda. Não entendo. Da onde? De qual país? Angola. Angolano. Vamos lá. É, eu fico feliz, mano. Ai, eu sou um de Angola, cara. Eu fico feliz, mano. Eu por acaso te acompanho muito, e por acaso tenho aprendido muito contigo, com o Mano, né? E Porra, ele aprendeu com o Antônio Miranda, o que é pior de cultura no Brasil, mas enfim. Tem gente que gosta de Anitta, né? Tem gente que gosta de funk e acha que é cultura, mas enfim. E é sempre agradável para mim, até porque aqui já tá tarde, mas eu acho que esperei a hora que mais ou menos tens feito as lives, né? Por isso que eu tô aqui. Esse pessoal deve ser muito desocupado pra ficar esperando tanta coisa, hein? Esperando horas aí pra assistir o Antônio Miranda, mas vamos lá. Para contribuir de alguma forma a respeito do cristianismo, principalmente no ponto de vista africano. Porque assim, manos, como o cristianismo veio aqui em África, não foi uma das melhores coisas. Aliás, não foi boa coisa. Bom, vejamos. A maioria dos africanos da atualidade, ou se não uma boa parte, ou é cristã ou é muçulmana. Eu não sei até que ponto ele se baseia em dizer que o cristianismo não é uma coisa boa na África. O que é uma coisa boa na África? Essa que é a pergunta. Sem querer ser, evidentemente, discriminador, racista, sexista, fascista, vavazista e não sei o que. Mas é aquela história, né? É simplesmente o ressentimento que nós temos aqui num certo discurso. Mas vamos analisar o discurso desse africano, que é um pouco engraçado. E até hoje isso nos faz mal. Até hoje nos faz mal isso. O que faz bem mesmo é a cultura animista de várias tribos que nós sabemos muito bem e que não são lá grandes coisas em matéria de exemplos. Esse pessoal simplesmente parece realmente ignorar o cristianismo enquanto elemento civilizacional, enquanto elemento histórico, enquanto elemento realmente no sentido de vários matizes que demandam uma complexidade muito maior do que um sujeito desse aí que tem uma cabeça lambida assim de gomalino, ou então um africano palpiteiro como esse aí. Mas vamos lá. Por quê? Porque primeiro ela eu acho assim que depende do lugar, porque aqui no Brasil fez bem, porque a África, desculpa aí, mas a África é um país meio pobre, mas o Brasil fez bem, a gente é um país... A África é um país, né? É continente. É um continente. Tá vendo? E imagina, né? Sim, Imagina, sim, tem país. Eu estou a falar praticamente na África subsaariana, né? Que é aqui a parte sul da África, onde o cristianismo vem com os europeus, porque esse cristianismo que chegou em nossas terras é um cristianismo grego-romano, é dos romanos. Ai, meu Deus do céu. Esse africano aí deveria estudar pelo menos a história da África, a África do Norte. A África do Norte durante muito tempo teve comunidades cristãs, até o advento do islamismo, e mesmo com a expansão islâmica ainda se tem comunidades cristãs, ainda que sejam minoritárias. No Egito nós temos cristãos. Mesmo nos países de língua árabe, né, que hoje são culturalmente árabes, nós tínhamos uma igreja cristã pujante. Nós tivemos Tertuliano, nós tivemos Agostinho. Santo Agostinho era um homem da África, um africano.
e um africano que influenciou não somente a civilização da Europa, como a civilização do mundo. Por exemplo, o mundo inteiro foi influenciado por esse homem. Existem coisas da nossa realidade que tem um dedo de Santo Agostinho, e não só de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, como também de muitos outros santos da Igreja Católica, né? Mas da feita que o senhor Antônio Miranda refuta São Tomás em 20 minutos de vídeo, aí nós percebemos o grau de patetice em torno dessas pessoas. Quer dizer, o cara não sabe que o norte da África um dia foi cristão, ou pelo menos teve uma profunda influência cristã, até por causa do Império Romano. Mas vamos lá, vamos ver a besteira. Besteirol. E chegou aqui, e não chegou bem. Pô, virei fã do Giga, mané. Vai, virei fã do Giga. Não chegou bem? Eu não sei o que seria chegar bem. Porque quando ele fala da África, ele tá falando da África o quê? Da África Negra? Será que ele se esquece que os etíopes são cristãos até hoje, por exemplo? E o cristianismo no mundo etíope existe desde os primórdios da história cristã. Existem regiões da África onde os cristãos chegaram lá muito antes dos europeus. Aí, quer dizer, esse sujeito aí quer falar de história da África, ele não conhece coisas muito básicas sobre a África. Vamos lá, vamos ver a besteira. Besteira. E olha, há uma carta, né? Há uma carta do rei Leopoldo II, eu vou procurar mostrar para vocês. Ele é este homem aqui. Eu acho que o Manos conhece. Sim, Leopoldo II, que foi realmente um sanguinário, um criminoso, enfim. Nós sabemos muito bem da história do Leopoldo II, principalmente na questão do Congo belga, uma coisa completamente trágica, vergonhosa, e que não há defesa moral possível. Mas vamos lá, vamos ver a besteira, Ok? Sim. E vocês veem só o que aconteceu. Primeiro, manos, se nós começarmos a estudar a origem das coisas, vamos entender o que aconteceu atrás. Porque o cristianismo como tá, mano, não tem nada a ver com a verdade aí. Tem verdade aí, tem coisa boa aí. Mas o que acontece? Por exemplo, a ideia que se passa quando o cristianismo vem aqui com os europeus na África, no sul da África, é de que ela veio nos ensinar sobre amor, sobre bondade, sobre igualdade. Mano, essas coisas existiam aqui na nossa terra. E a pergunta que normalmente eu costumo fazer, às vezes, em alguns pastores, eu pergunto assim: me explica uma coisa boa que o cristianismo trouxe aqui em nossa terra e nós não sabíamos. Não existe, não tem sequer uma coisa nova que o cristianismo trouxe ao nosso povo que nós não sabíamos. Primeiro, a ideia amar o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que nós falávamos? Para nós não existe o próximo, para nós existe família. Você não é próximo, você é família. E há quanto tempo existe essa religião de vocês aí? Não é uma questão de religião institucionalizada, é uma questão cultural. Nós vivemos isso dia por dia, não é tipo, hoje vou adorar Jesus, hoje vou adorar Deus, você não sabe. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte: ele está fazendo uma contraposição entre uma suposta cultura africana e o cristianismo. Como se o cristianismo não tivesse introduzido novos valores na África. Como se a África tivesse realmente algum elemento de superioridade moral sobre o cristianismo para ensinar aos cristãos. Vamos ser bem sinceros, o que é a África, historicamente falando? Comparada à Europa. Tudo bem, a Europa também tem atrocidades tenebrosas, tem massacres, tem coisas terríveis. Mas a Europa também é o berço da civilização, é o berço dos direitos humanos, é o berço dos direitos individuais, é o berço de uma cultura universalista que integra outras culturas, dentre outras coisas. Isso a África nunca nos brindou. Pelo contrário, a história da África, em muitos aspectos, e até mesmo do ponto de vista civilizacional, é trágica. Vamos analisar o caso da escravidão, que é, evidentemente, uma pedra no sapato dos europeus e, em particular, os portugueses. E eu reconheço, evidentemente, que embora tenha uma profunda admiração pela história portuguesa e inclusive pelo legado português, tanto no Brasil, como até mesmo na África, como até mesmo na Ásia, né, com todos os aspectos também que temos que questionar, o aspecto do Império Português, esse império também teve seus pecados. E, no meu entender, um dos maiores pecados foi a escravidão. No entanto, a escravidão atlântica não teria sucesso se não houvesse a colaboração das elites africanas. E quando ele fala, por exemplo, que aqui nós não temos o próximo, nós temos família, é evidente que ele finge ignorar que os africanos sempre foram divididos com rivalidades tribais extremamente violentas. Rivalidades tribais que, inclusive, engendraram o alimento da escravidão atlântica. O que acontecia muitas vezes com certos povos dominados pelos africanos? Eles escravizavam e, quando eles tinham os excedentes, eles vendiam aos portugueses.
como antes vendia aos árabes. Aliás, ninguém toca na questão do Islã. O Islã foi, de longe, um dos povos mais escravistas do universo. E compraram negros africanos assim em massa, de uma forma que talvez poderia ser, se não inimaginável para os europeus, mas com certeza que em muitos aspectos até supera os europeus. E pouca bibliografia se conta sobre a prática islâmica da escravidão, que em muitos aspectos, é claro que os islâmicos vão querer relativizar, tem até uns apologistas islâmicos que aparecem nos vídeos, não, a escravidão europeia é pior. Olha, eu não conheço, por exemplo, na escravidão europeia, algo como castrar os escravos. Havia castração em massa de escravos, por várias razões, cuidar dos haréns, dentre outras coisas, né? Então veja que eu pergunto uma coisa para vocês. O que a África tem a nos ensinar? Eu posso explicar para vocês. Eu acho que o que tem a ensinar as Áfricas talvez seja a África do Norte. Talvez seja um Santo Agostinho, seja um Tertuliano. Ou então seja, no caso, a cultura grega egípcia, no caso, né, na época da dominação de Alexandre da Macedônia e posteriormente. Porque a gente sabe que o Egito, ele tinha uma cultura própria, autóctone, através dos faraós, e depois foi dominado pelo mundo grego, né? O Egito foi dominado pelo mundo grego. Tanto é verdade que quando os islâmicos chegaram por volta de 640 no Egito, além, claro, das línguas nativas do Egito, dos idiomas lá nativos do Egito, você tinha o grego. O grego era uma língua usual e presente no mundo egípcio. Inclusive você tem vários textos em grego, até mesmo a Bíblia da Septuaginta, que é uma Bíblia grega, isso antes de Cristo foi escrita em grego, e isso no Egito, né? Dentre outras coisas. Mas tirando essas questões, eu não vejo algo que podemos assim ler no mundo africano que possa nos ensinar em matéria de civilização. Isso eu posso tirar do cristianismo, isso eu posso tirar da Igreja Católica, isso eu posso tirar de todos os legados que a Igreja nos deixou. A começar pelo fato que ele diz que a coisa mais horrorosa que existe na África é a Igreja, ou o cristianismo. Mas só que esse homem ignora uma seguinte questão: quantos orfanatos, quantos hospitais, quantas escolas a Igreja Católica não faz não monta, não organiza na África, salvando centenas de milhares, se não milhões de pessoas da fome, da miséria, dentre outras coisas. Eu conheço histórias maravilhosas sobre as ações dos missionários católicos na África. Tudo bem, ninguém pode negar que, evidentemente, por conta dos impérios coloniais, houve certos abusos dos cristãos, inclusive a instrumentação religiosa na política. Isso é inegável, que infelizmente aconteceu. Mas não se pode generalizar e não pode também se reduzir a isso. Houve também obras missionárias na África que tiveram uma enorme grandeza no sentido de atendimento às populações africanas, que são as mais carentes. E vou mais além. Eu posso até falar de um amigo meu, que ele é espanhol de nascimento, é brasileiro de coração, e ele me contou uma história interessante sobre uma comunidade de jesuítas na África, principalmente acho que em Moçambique, se não me falha a memória, que é uma comunidade que sobrevive, que eles têm uma rede de serviços sociais para as pessoas pobres em Moçambique. Ou seja, missionários, em geral europeus, mas também de outros lugares do mundo, jesuítas, fazem um trabalho de educação, de escolas, de hospitais para crianças negras. E, se não me falha a memória, esse grupo existe desde o século XVIII até século XVIII, XIX, e eles sofreram todas as investidas possíveis que vocês puderem imaginar. Mesmo do Império Português, digamos, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, e eles sofreram intensas perseguições, e mesmo assim eles se mantiveram ali para atender a comunidade. E esse meu amigo mandava dinheiro para a África. Da Europa, ele mandava dinheiro para a África o quê? Para sustentar essas escolas e essas crianças carentes. E não são poucas não, são milhares de escolas, são milhares de hospitais, entre outras coisas. Eu pergunto para esse cidadão aqui angolano, se isso tudo fosse tirado dos africanos, vocês imaginam a tragédia que seria para as pessoas da África Negra? Então eu penso que muitas vezes tem certas pessoas que emitem opiniões irresponsáveis. E vejam que a África atual, em sua grande parte, se não a maioria, quer dizer, na verdade a tendência mesmo é a África se cristianizar e se islamizar.
Cada vez mais o Islã e também o cristianismo crescem na África. Esses cultos animísticos, né, de tribos, né, esses cultos pagãos que eles têm, estão desaparecendo. E não são exemplos para ninguém. Nós sabemos, inclusive, de culturas que matam albinos, que fazem todo tipo de coisas absurdas por conta de um certo paganismo. E esse paganismo está desaparecendo. E podemos dizer, em muitos aspectos, é muito bom isso. Por quê? Porque essas culturas pagãs, elas não são necessariamente humanas, como ele está falando, não. Há culturas que têm sacrifícios humanos, há culturas que têm inúmeras superstições, há culturas, por exemplo, na África, que mutilam sexualmente as mulheres. Isso ele ficou caladinho. Isso ele ficou realmente com a boquinha fechada, porque, claro, a África é sempre maravilhosa e a Europa nunca presta. O que me parece, muitas vezes, é que tanto africanos como asiáticos, até mesmo latino-americanos, possuem um ressentimento porque parece que existe uma inveja da Europa. Porque a Europa realmente é o palco do mundo. Foi o espelho da civilização mundial. A influência que a Europa tem no mundo é uma coisa tão devastadora que é difícil você se desligar dos valores da Europa, até mesmo quando nós falamos da questão da escravidão. O abolicionismo, ou seja, a libertação dos negros e a tentativa de abolir a escravidão no mundo, provém da Europa, não provém da África. A África nunca foi abolicionista. Existem até hoje regiões, diga-se de passagem, que provavelmente existe escravidão, práticas escravistas, tanto nos países islâmicos como alguns países da África Negra. Como há, por exemplo, países que são extremamente caóticos, que têm guerras civis tribais, né, facções políticas se matando entre si na África, que, por exemplo, esses grupos terroristas, grupos guerrilheiros, escravizam membros da comunidade para o quê? Para extrair ouro, para extrair diamantes, etc. Isso é muito documentado. Então eu penso o seguinte, o que a África tem para ensinar para a Europa? A democracia, os direitos individuais, as liberdades individuais, os questionamentos filosóficos. Eu acho que a África, nesse ponto, ainda está um pouco aquém. Um pouco não, muito aquém da Europa. A não ser que nós falemos talvez da África do Norte, que realmente teve grandes filósofos, e por influência cristã e romana, diga-se passagem, como o caso de Santo Agostinho, Tertuliano, e etc, e muitos outros. Vamos lá. Viver da gente você não sabe. Eu do cristianismo você não sabe. Nada, rapaz, que vem de vocês. Não, irmão. PH, você está enganado, PH. Veja aqui uma coisa interessante. Para atacar o cristianismo, vale tudo. Vale até bajular culto animista africano. Será que a gente não tira a conclusão de que, no fundo, esse povo não odeia necessariamente Deus apenas, mas sim o Deus cristão? E que, em nome disso, é capaz de sustentar as piores bizarrices, até mesmo politeísmo, dentre outras coisas? Mas vamos ver o besterol. Besterol. Eles não têm um livro, eles têm uma tradição, meu querido. É uma questão Hoje, cultural Mas a deles. igreja católica, o cristianismo é muito mais antigo. Que muito mais antigo, cara. O cristianismo tem 2000 anos de existência. Você sabe desde Doze. quando existe você E sabe o judaísmo desde tem o quando quê? existe a cultura. A gente é Você sabe desde judaico-cristão. quando existe a cultura afro, meu querido. O judaísmo nem sonhava em Mano, nascer. Cultura afro, e daí? Se for assim, também o hinduísmo também é um pouco mais antigo. Se bem que essa palavra hinduísmo é um pouco falaciosa, porque não existe uma coisa chamada hinduísmo. Existem as filosofias da Índia, as escolas filosóficas, as escolas ditas religiosas. E mesmo a palavra religião na Índia também é um conceito problemático. Mas veja, a religião cristã se consagra não é pelo aspecto só de antiguidade, mas pelo aspecto de verdade. Pelo aspecto da mensagem nova que ela transmite, como também a fé cristã é uma consequência de um processo que vem desde os primórdios dos tempos, ou seja, a promessa salvífica que foi revelada a um povo. Então, ainda que nós possamos afirmar que o cristianismo tenha surgido há 2000 anos atrás, na figura de Cristo, mas essa manifestação de 2000 anos atrás é algo prenunciado através do passado e através até do início dos tempos. Ou seja, a promessa messiânica que se cumpre em Jesus Cristo. Agora, alardear a antiguidade, tudo bem. Que tal o senhor Antônio Miranda e muitos outros voltarem ao paganismo greco-romano? E daí? Isso não quer dizer absolutamente nada. É puro flatus vocis. É pura voz de peido. Os caras não falam coisa com coisa. No fundo é o seguinte, eu não gosto do cristianismo, odeio o cristianismo, e qualquer coisa que eu possa me respaldar tem que invalidar o cristianismo. É basicamente isso. Vamos lá, besterol.
Lógico, saiba, irmão, é assim, se vocês irem na lógica, naquilo que é histórico, né, a própria ciência vai comprovar que a civilização ou a humanidade começa na África. Então, Na África não, que eu saiba é na Mesopotâmia, não na África. Mas é aquela história. Esses africanistas, esses africanoides aí, precisam de uma compensação propriamente dita, justamente como uma forma, né, de também compensar um certo ressentimento. Eu digo aqui, inclusive muitos europeus podem até me ouvir, eu tenho colegas portugueses que sempre me respondem, existe um profundo ressentimento da Europa. Mas eu digo que o ressentimento da Europa não é pelo que a Europa fez. Porque existem outros povos que fizeram coisas tão piores e não tem esse tipo de crítica. Por exemplo, os islâmicos. O que os islâmicos fizeram com os negros africanos é, em muitos aspectos, tão cruel quanto o que os europeus fizeram, ou até mais. Mas por que ninguém critica o Islã? Pelo contrário, sempre se usa o Islã como espantalho contra o cristianismo e, evidentemente, contra a Europa. Existe, na verdade, não somente um ressentimento anti-europeu e anticristão, como também até dentre os europeus, e principalmente alguns que odeiam o cristianismo, é preciso também bradar espantalhos de outras sociedades para o quê? Diminuir a contribuição que a Europa tem para o mundo. Me desculpa, eu não concordo com essa afirmação e não concordo por uma questão histórica. Boa parte dos conceitos pelos quais nós estamos debatendo hoje aqui, inclusive num videozinho pereba desse, são criados a partir da Europa. Esses debates simplesmente não existiam no mundo africano. Debate sobre a liberdade religiosa, sobre secularismo, sobre ateísmo, mesmo nos aspectos mais assim ruins da civilização europeia, é o que eles estão discutindo. Essa tentativa de invalidar o cristianismo, de alguma forma, provém da sociedade europeia, da civilização da Europa. Porque, com certeza, se a África respondesse contra o cristianismo, não seria nos termos secularistas da Europa, seria em outros termos. Talvez o paganismo, talvez, sei lá, o animismo, que existe em alguns países africanos, dentre outras coisas. Seria um outro tipo de resistência ou um outro tipo de resposta, mas não seria a resposta do Antônio Miranda, não seria nem mesmo desse africano aí. Tudo isso é uma leitura da Europa. É uma absorção de valores da Europa contra a Europa, ou pelo menos contra a Europa cristã. Mas vamos lá. então, como é que se a humanidade começa na África? Uma nova. Aí esse bestão do Antônio Miranda aqui, esse bobalhão, ficou empolgado, não sei o quê, porque parece que é realmente um circo isso aí. Vamos lá. Ok, uma nova. Tem quem diga aqui que começou na Ásia e o ser humano começou branco, que depois que foi para o negro. Não bate certo. Caralho, maluco. Sabe por quê? Não bate certo. Não, existe uma teoria que provavelmente o ser humano surge na África. Mas ser humano surge na África é diferente de civilização. As primeiras civilizações que nós temos registro são da Mesopotâmia. Basicamente isso, são as mais antigas que nós conhecemos. Podemos até falar de alguns resquícios das civilizações da Índia também. Inclusive tem uma teoria dos chamados arianos, né, que seriam povos da Pérsia, que invadiram a Índia e que impuseram sua cultura, seus valores contra os indianos, por assim dizer, antigos. Mas isso também tem muitas conjecturas que são apenas, por assim dizer, apenas supostas, tá? Porque existem muitas controvérsias com relação a isso. Com relação à África, a única civilização antiga que eu conheço da África que realmente tinha um certo destaque é a civilização dos faraós, a civilização egípcia, né? Que realmente você pode dizer que é algo que faz a diferença ali. Mas de resto, eu não vejo nada de significativo. Mas é aquela história, é preciso se convencer de que se tem importância. Por quê? Porque o peso da Europa é muito forte. O peso da Europa causa esse ressentimento. Como é que, ao mesmo tempo que você é treinado para ver o europeu como uma espécie de opressor, de que se sujeitou vários povos, etc., mas ao mesmo tempo você dever a esses povos certos valores que você acha que não são seus, mas que na verdade surgem no ambiente da cristandade, muitas vezes, né? Porque veja, mesmo o secularismo, mesmo o ateísmo, surge dentro do âmbito cristão. Em que ponto? Mesmo que seja como uma contraposição, mesmo que seja como uma rebelião à influência da igreja, à influência da fé cristã, da religião e dentre outras coisas. Então, nisso é um palco, né, dentro da ambientação, o quê? Da ambientação da civilização da Europa, né?
Então isso causa um certo ressentimento, se é inconsciente, se é inconsciente, eu já não sei. Mas que é, digamos, uma declaração de ressentimento, com certeza é. PH. Paulo Henrique. Sabe por que Eu já li que artigo assim, que a gente, o ser humano começou branco depois que ele virou negro. Tomou sol e virou negro. Isso. Tu viu esse É aí, mano, é assim, Faz é tempo. aí. E o asiático tem um olho puxado porque foi pra muito frio. Não, é aí vocês vão perceber. Manipulação, porque a história que é contada, na visão bíblica, a respeito de como surgiram outros povos, principalmente o povo preto, é num sentido pejorativo. Como, por exemplo, que vem da maldição de Cã, ou seja, da linhagem de Cã, vem os pretos, que são os Cuxi e os etíopes. Isso não é verdade. Primeiramente, essa questão da maldição de Cã não tem nada a ver com os negros. Isso aí é uma conjectura que foi criada muito posteriormente. Por quê? Porque a gente não tem uma definição formal, tá, de como o pessoal de Cã era assim. Porque de Cã também vem Canaã, né, que vem aqui, a terra da Palestina, né? Então, por exemplo, vem de Cananeia, vem de vários aspectos. Então, isso aí é uma conjectura bobinha, porque o nosso angolano, o sujeito que fala com ovo na boca, na verdade é porque ele tem pirrinha com o cristianismo e ele foi influenciado pelo Antônio Miranda. Puta merda, tão fodido. Tá acabando. Nós não ouvimos a versão dos judeus, propriamente dos próprios judeus, porque a versão que nós ouvimos dos romanos, tá sabendo? E ninguém ouviu a versão do povo africano, nós, a respeito de como o mundo foi criado. Porque existe aquele que é chamado de cosmogonia. Da mesma forma que nós não temos o mesmo território e não nos desenvolvemos da mesma forma, não é possível nós olharmos a Deus da mesma forma. Não tem como, porque o território é diferente, se adaptamos de forma diferente, enxergamos essa manifestação cósmica de forma diferente. E se desenvolveu no gelo, no frio. No frio, mano, é um território de escassez, onde reina a lei da sobrevivência. Você tem 9 meses de fome. E quem está nos trópicos, você tem a umidade e calor, e tem tanta abundância de alimentos, você não vai criar uma psicologia de guerra, de matar para comer. Mas quem está no lugar de escassez precisa, por isso é que você vem com um Deus de guerra, porque era um povo que está lá sem terra. Então traz um Deus dos exércitos, conquistador de guerra, de terras. Esse africano fala como se a África fosse o ambiente mais pacífico da Terra, né? Veja uma coisa meio absurda desse argumento dele. Primeiramente, nós temos que entender uma coisa. Ele está querendo reduzir a dimensão da religiosidade como se fosse apenas um produto de uma ambientação territorial, de uma ambientação geográfica, ou então de uma ambientação sociopolítica determinada. Mas o que não se explica é o seguinte: como se desenvolve um Deus que reivindica uma universalidade entre todos os homens? Quer dizer, o Deus que surge a partir do judaísmo e que se consagra universalmente no cristianismo é um Deus que é adorado pelos japoneses, é um Deus que é adorado pelos africanos, é um Deus que é adorado pelos europeus, que é adorado pelos americanos e assim sucessivamente. Então, como se explica essa condição ou esse condicionamento no que diz respeito à visão de Deus? Não se aplica absolutamente nada. E nós temos que entender, por exemplo, que quando nós falamos dos cultos pagãos do mundo antigo, né, em particular, os deuses não tinham essa noção da universalidade. Os deuses eram quase como se fossem uns demiurgos. Então, por exemplo, você tem os deuses cívicos, você tem um deus, por exemplo, que representa um fenômeno da natureza, você tem um deus do sol, deus da lua. E detalhe, dentro desse conceito cósmico que ele está falando, os deuses, na verdade, eles são arbitrários. Eles não têm sentido de ordem, eles não têm sentido nem sequer de justiça. É puro voluntarismo. É por isso que dentro da cultura africana e das culturas pagãs primitivas existe essa coisa do universo animístico. O que é o universo animístico muitas vezes? É o universo em que um sujeito se acha imbuído de manipular as forças da natureza com uma espécie de poder mágico. E ele invoca um tipo de demiurgo ou um tipo de Deus, digamos assim, particular, para que se realize, digamos, aqueles tipos de fenômenos, né? Ou que realize algo que seja satisfatório para ele. Mesmo no mundo romano, você tem, por exemplo, o fato de que os romanos tinham um panteão e quando eles combatiam certos povos inimigos, eles tinham inúmeras superstições. Eles, por exemplo, tinham os augures, que faziam, né, previsões futuras para adivinhar a vontade dos deuses. E às vezes os romanos evitavam guerrear em determinados dias, porque aquilo ali poderia ser
um mau presságio de uma derrota. E quando os romanos subjugavam outros povos, eles se apropriavam dos deuses dos outros povos para o quê? Para o deus do panteão deles, porque segundo a lógica deles, aquele deus abandonou aquele povo para aderir à vitória deles. Então havia o quê? Um conceito animístico. Esse conceito animístico nem sempre era muito racional. E por que eu diria que o Deus cristão é um Deus racional em alguns aspectos? Por quê? Porque o cristianismo introduz uma visão cosmológica de unidade do cosmos. Da feita que você acredita que tem um Deus do sol, Deus da chuva, Deus disso, Deus daquilo, você tem o quê? Um universo caótico. Que talvez tenha um Deus superior tentando colocar ordem nos deuses menores, mas você vê que é um universo de um voluntarismo caótico. E esse voluntarismo caótico é um fator até impeditivo de você compreender a natureza. Por quê? Porque se existe um universo caótico, logo esse universo também é incognoscível. Foi a partir de uma ideia de um Deus que é um logos, que é uma sabedoria universal, e dentro dessa sabedoria universal ela estabelece uma ordem minimamente compreensível também do universo que ele cria, é que nós temos aí, por exemplo, os fundamentos da ciência moderna, os fundamentos também até mesmo da própria filosofia, porque mesmo na filosofia grega, nós observamos que os filósofos gregos, ainda que eles tivessem resquícios do politeísmo, mas as conclusões lógicas de um Aristóteles, de um Platão, chegavam ao monoteísmo, pela razão filosófica. Então, a aplicação do raciocínio deste rapaz aí é completamente falsa, superficial, né? No fundo, ele quer reduzir a dimensão da divindade a mera questão cultural, etc., como se fosse mero circunstancialismo, quando, na verdade, nós percebemos que essa concepção da universalidade que existe na religião cristã, veja, claro que a religião cristã não é a única que reivindica essa universalidade, mas o fato de se reivindicar essa universalidade é que também se entende que existe também uma unidade substancial entre todos os homens, entre todos os povos, entre todas as culturas e assim sucessivamente. Ou seja, existem leis, existem regras, existem princípios comuns que unem as pessoas acima das suas diferenças culturais. Coisa que não havia, por exemplo, na cultura do paganismo. Ou que pelo menos a cultura do paganismo dificultava essa percepção. Mas vamos lá. Faz sentido esse Deus militar para aquele povo, porque aquele povo era nômada. Mas eu não entendi essa história do Deus militar do Antigo Testamento. É evidente que realmente Israel tinha suas guerras. Mas veja, quando nós falamos de um Deus militar aqui, nós temos que entender uma coisa. Num mundo onde tudo é rito, onde é religião para tudo quanto é lado, porque romano pensava assim, grego pensava assim, então quer dizer, a paz, a guerra, a concórdia, a discórdia, o casamento, a morte, a vida, o nascimento, tudo era envolvido no plano religioso. Não é que os judeus fossem um povo guerreiro e belicoso, embora eles tivessem uma fase belicosa, guerrear na Palestina para conquistar a terra de Canaã, mas não se reduz a isso. Tanto não se reduz a isso que dentro do Antigo Testamento você tem valores de concórdia, você tem valores de paz até mesmo com o teu inimigo, você tem valores de solidariedade com as pessoas de outros países, dentre outras coisas. Ainda que não fosse muito regra do povo judeu se misturar com outros povos. Mas, de resto, você tem já um componente dentro do judaísmo antigo de um certo universalismo. Primeiro porque é um Deus que não se materializa em nada. Já começa por aí. Isso faz uma diferença radical dentro de como o mundo antigo entendia os chamados deuses. Então, quando se falava de cosmovisão religiosa, realmente a cosmovisão judaica do Antigo Testamento é uma cosmovisão radicalmente diferente de tudo aquilo que nós compreendíamos. Não faz sentido. Para mim, nós que se desenvolvemos estamos aqui há milhares de anos. Entende? Não faz sentido, sabe por quê, o senhor Ginga Candimba? Sabe o que não faz sentido? Sabe por quê? É porque você não entende realmente a dinâmica das religiões e você não entende o que é fé cristã. Simplesmente você foi contaminado por essas baboseiras ateístas e fica falando essas bobagens. Mas vamos lá. Então, é mais ou menos isso que as pessoas não compreendem. Os judeus olham assim, tá bem, é como vocês olharam, mas agora virem nos ensinar como vocês viram Deus, para nós ver da mesma forma. Isso é destruir todo o processo histórico. Porque a história e a visão do mundo de cada povo está dentro da língua. E a Bíblia foi escrita em que língua? Língua dos outros, mano.
Ou seja, eu, africano, tenho que anular a minha língua para tentar compreender a história de Deus dentro de uma Bíblia que escreveram na língua de outro povo, na cultura de outro povo. Olha, senhor G, então pare de falar português, pronto. Procure, sei lá, a sua língua nativa e comece a falar nela. Ninguém vai te entender. O que esse sujeito não entende, que é uma coisa muito básica, é que existe algo como uma mensagem universal. Como também certas línguas se tornam universais, como também certos dilemas culturais históricos transcendem a mera esfera de um povo para se tornar de vários povos. Por exemplo, esse sujeito está falando português, está falando a mesma língua que eu estou do outro lado do Atlântico, ele está em Angola e eu estou no Brasil. E nós nos entendemos. Se eu, por exemplo, tivesse uma língua diferente da dele, a gente não se entenderia. Então existe um denominador comum pelo qual nós nos comunicamos. Então, onde isso se aplica ao raciocínio dele? Ah, porque é a cultura do judeu. E daí se é a cultura do judeu? Se é a cultura hebraica? Mas a cultura hebraica influenciou a humanidade de uma forma avassaladora, através do cristianismo. Isso é inegável. O cristianismo deu um sentido totalmente revolucionário à civilização humana, e não só a europeia, mas a humana. A Europa foi porta-voz disso. Ela foi o palco disso. O palco primário disso. Mas não foi a única Europa, porque também nós temos o cristianismo oriental, nós temos o cristianismo na Síria, nós temos o cristianismo grego. Tudo bem, grego também é Europa, mas o norte da África também foi cristão, ou boa parte cristão. Havia, claro, povos não cristãos, ainda povos ainda pagãos em tudo, mas o cristianismo foi hegemônico. E aí a pergunta que não quer calar é: por que um grupelho que brigou com os judeus, digamos assim, que é um grupo cristão, conseguiu ter uma mensagem tão vigorosa a ponto de conquistar tantos povos díspares? Essa aqui é a pergunta que não quer calar. Ah, porque eu não tenho que conhecer isso, não tenho que conhecer aquilo. Tá bom, meu filho, então eu faço o seguinte: não leia em grego, não leia em latim, não leia em português. Por quê? Porque segundo a sua visão, nós temos que ficar presos à nossa cultura, fechados em si mesmo, como se fosse uma Coreia do Norte, sei lá, antropológica. Simples assim. Vamos lá, besterol. Mano, isso é um problema grande, tá sabendo? Isso é colonização. E vou só tomar uma leitura aqui que eu disse a respeito desse senhor aqui, né? A respeito desse senhor aqui. Tá, Leopoldo da Bélgica. Leopoldo, ele disse assim na sua carta, acho que vocês podem ter acesso na internet. Ele disse assim: a tarefa que vos será dada a cumprir é muito delicada, porque ele reuniu os líderes, padres, pastores, e disse: olha, vamos lá para a África, no Congo Central, que é onde nós estamos aqui. Ele disse assim: a tarefa que vos será dada a cumprir é muito delicada e requer muito tato. Você vai para evangelizar, mas a sua evangelização deve aspirar todos os interesses bélgicos. Seu principal objetivo em nossa missão no Congo nunca será de ensinar os negros a conhecer Deus. Isso eles já sabem. Ou seja, o próprio rei Leopoldo II está dizendo assim: sobre Deus aquele povo já sabe. Mas só que não é esse Deus, Jeová da Bíblia. Ele estava falando da nossa cosmovisão, que nós conhecíamos, ou seja, dávamos um nome, essa manifestação cósmica. E nós chamávamos ele de Nzambi Ampungu Tulendo. Ah, que bonitinho, né? Que bonitinho. Na verdade, ele pega um exemplo ruim e a partir desse exemplo ruim, ele tira a conclusão de que o cristianismo é ruim. Por outro lado, ele faz o seguinte: ele reduz a dimensão cultural como se fosse uma coisa isolada, como se não houvesse universalidade no âmbito da cultura. Mas esse que é o problema da África. Esse que é o problema que leva a África ao isolamento cultural e também até mesmo à degradação cultural. Porque, por exemplo, se nós questionarmos na África certas práticas, que inclusive são em alguns países muçulmanos, de castrar mulheres, digamos, cortar o clitóris das mulheres, que dizem as más línguas que, na verdade, essa prática era anterior até a invasão islâmica, tá? Ou à influência islâmica, e que, na verdade, se adequou ao Islã, tá? Eu pergunto uma coisa: segundo ele, nós não podemos questionar nada, porque é uma questão cultural. Por exemplo, existem práticas animistas africanas que são, pelo que eu soube assim, são extremamente barra pesada. Tem culturas, por exemplo, que veem albinos como figuras, sei lá, com certos animismos supersticiosos que até fazem sacrifícios dessas pessoas. Ou então podemos falar até da escravidão africana. A escravidão na África foi generalizada como prática. Mas se de repente chegasse alguns abolicionistas britânicos no século XIX em algum porto da África, apontando seus canhões para as elites negras de Benin, até mesmo de Angola, porque se a gente analisar bem, muitos dos traficantes de escravos na África até o século XIX eram negros ou mulatos. Teve até mesmo
ex-escravos brasileiros que foram para a África e foram escravizar, e eram pessoas de pele escura. Eu pergunto a vocês uma coisa, dentro dessa lógica, por que a gente aboliria a escravidão na África? Se os africanos, digamos assim, não queriam. Então essa lógica é muito bizarra, mas vamos lá. Tá vendo? Não era o Jeová da Bíblia. Então ele próprio reconheceu que ele já sabe. Então não se preocupe em falar sobre amor. Porque esse povo vive com amor até mais do que nós que estamos aí lá. Sabe o que eu acho interessante no argumento desse rapaz? É o seguinte. Ele não alardeia as ditas religiões africanas porque ele acredita nelas. Ele alardeia apenas por uma questão cultural. Ou seja, ele nem acredita mesmo no que ele está falando. E ele só faz isso como uma expressão de identidade para contrapor o europeu. Para contrapor o cristão. Como uma espécie de ressentimento. Basicamente isso. Então você não está dizendo, na vez, com amor eles já se amam. Tanto é que nós, se nós fôssemos povos maus, quando os europeus chegaram aqui, não poderiam mais voltar na Europa, íamos lhes dizimar todo. Sabe o que aconteceu quando eles chegaram aqui? Lhes recebemos, demos-lhe comida. E uma das primeiras comidas que nós demos aos portugueses, quando chegaram aqui, principalmente para entrar para o Congo, era manga, banana e outras frutas. Eu por isso começaram a associar banana ou macaco. Tá a ver? No estereotipo, estava entendendo, né? Como começou a acontecer? Porque a comida que nós recebemos com eles, demos de comer, lhes acolhemos aqui, e o que é que eles fizeram? Destruíram tudo. Então, que tipo de amor é que eles vieram nos ensinar a respeito de Jesus, se nós já tínhamos aqui? Para nós, na nossa tradição, mais velho, mais respeito. Só para acabar uma coisa aqui, só para terminar, que eu não vou me delongar, vou tentar ser o mais resumido possível. Ao que parece, os africanos eram tudo paz e amor, né? Não havia guerra, não havia matança, não havia massacres, não havia estupro, não havia nada. Os europeus trouxeram a maldade humana para os africanos. Veja uma coisa, essa relação que ele está falando é a relação do quê? Dos impérios africanos, dos reinos africanos com quem? Com Portugal. E dentro desses agrados que ele está falando, um desses agrados foi o quê? Escravos. Escravos. Venderam escravos pra cacete pros europeus. Aí é claro, a culpa é só dos europeus. Os africanos não têm culpa de nada, tadinhos. Era o Éden. Né? Era um Éden sem pecado original. Chegou o europeu, o pecado original dominou a África. Né? Mas vamos lá. Isso. Para nós, nossa tradição mais velha diz respeito. Pai do outro é teu pai, vizinho é família. Não foi a Bíblia que nos ensinou. Aliás, isso não está escrito na Bíblia. Vizinho é família. Não está. Está na nossa língua, dentro da nossa educação. É, meu filho, mas só que amor cristão vai muito além do vizinho. Vai muito além da tua tripuzinha. Vai muito além da tua cidade. E não me conste que os africanos sejam tão amorosos como você está falando, não, tá? Você não está sendo sincero com os brasileiros. Pelo contrário, as matanças tribais na África estão aí. E não venha culpar os europeus pelas matanças tribais, não, tá? Eram matanças tribais ou matanças de reinos. Por exemplo, havia reinos muçulmanos na África que escravizavam uma galera de negros aí. E mesmo no Brasil, por exemplo, no Brasil na época dos indígenas, é a mesma coisa. É aquela história do mito do bom selvagem. Até isso ele é bem europeu. O mito do bom selvagem. O bom selvagem africano, o bom selvagem ameríndio. Aí chegou o europeu, chegou, sei lá, chegou Pedro Álvares Cabral, chegou o nosso querido Hernán Cortés, né, no México. Aí pronto, os astecas viraram o primor da santidade. Ou então os nossos tupi-guaranis aqui que matavam e comiam a carne dos inimigos. Que maravilha, eles eram realmente muito gente boa. Imagina tocar numa cultura dessa, uma cultura tão bela como essa, em que um sujeito, para subjugar o inimigo, tem que comer a carne dele para se apropriar dos poderes dele. Poxa, vocês imaginam que povo invejoso e sacana é esse que é capaz de te comer literalmente com uma questão de honra, de dizer assim, olha, vou me apropriar dos poderes dele. Não, mas isso aí vale. O que não vale, claro, é o jesuíta catequizando o indígena. Isso aí, não, isso aí, que horror, que horror, né? Que horror o Anchieta ensinar teatro para indígena. O negócio era comer carne humana, né? Fazer um ensopadinho ali de com mingau, tá bom, tá ótimo, né? Vamos só ver a besteira. Então o cristianismo não trouxe nada novo para nós, só nos destruiu como povo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já falei o que tinha que falar. Mas você vê, é a cultura do ressentimento, é só isso. Vale falar mal do cristianismo. Vale falar mal do cristianismo. Inclusive pegar o pobre desse africano aí, falando um bocado de baboseira e tudo mais, né? E, claro, assimilando o cristianismo à Europa. Embora o cristianismo tenha vingado na Europa e tudo, a gente sabe, é uma religião que veio da Palestina, né? E, mesmo assim, o que as pessoas não entendem a mensagem cristã é o fato que essa mensagem cristã justamente transcende cultura, transcende sociedade
E ela tem realmente um apelo universal. Porque senão nós não vamos nos reconhecer nem como homens. Simplesmente vamos reconhecer apenas como facções, tribos, africanos, europeus, americanos, brancos, negros e assim sucessivamente. Mas é aí que está. A mensagem cristã diz o seguinte: não há judeu, não há grego, todos são um em Jesus Cristo. Isso aí é uma revolução psicológica que vocês nem imaginam. O problema é que essa revolução já está consagrada, ainda que de uma forma secular. E esse cara nem percebe que o que ele repete é muito, mas muito europeu, né? Mesmo nessa coisa, essa coisa meio tribalista, né? Meio relativista, que é típico do multiculturalismo, né? Que não existe cultura superior ou inferior, não existe cultura melhor nem pior, tudo é cultura e cada um vive a sua cultura. Isso também é muito europeu e não, claro, cristão, mas é do multiculturalismo. Em suma, meus amigos, é isso e fica para próxima.